Olá, eu sou o professor Silvestre Pinheiro, da Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho, e o vídeo de hoje vai tratar sobre o sujeito simples, dando continuidade àquela aula sobre sujeito e predicado. O primeiro tipo de sujeito que se estuda é o sujeito simples. Ele se caracteriza por ter apenas um núcleo. Veja alguns exemplos. Esse núcleo é um substantivo, um nome. Número 1. Gabriel fará aniversário no fim do mês. O primeiro passo tem que ser sublinhado. Há dois tracejados embaixo da forma verbal, embaixo do fará, que é o verbo. Então, o segundo passo vai ser fazer uma pergunta a esse verbo para encontrar quem é o sujeito. Então, quem fará aniversário no fim do mês? Resposta: Gabriel. Gabriel é o sujeito. Gabriel, sendo o sujeito, só tem uma palavra nesse sujeito. Portanto, Gabriel é o próprio núcleo, sujeito simples. Frase número 2. Meu amigo me convidou para seu aniversário virtual. Nesse caso, vou sublinhar, vou colocar dois traços embaixo do convidou, que é a minha forma verbal, a minha oração. E o segundo passo vai ser fazer uma pergunta a esse verbo, para encontrar o sujeito. Quem me convidou para seu aniversário virtual? A resposta é meu amigo. É meu amigo, mas aqui eu vou colocar um traço só embaixo do sujeito, porque eu e você convencionamos que a diferença entre o sujeito e o predicado vai estar no tracejado. Um traço apenas debaixo do sujeito, dois traços embaixo daquilo que não for o sujeito. Então, nesse exemplo de número 2, eu tenho duas palavras, eu tenho mais de uma palavra aqui no meu sujeito. Então isso quer dizer que eu tenho que ter pelo menos um núcleo nesse sujeito. E como a aula de hoje trata apenas do sujeito simples, eu já adianto que nós só vamos ter nesses exemplos, nessas frases, apenas um núcleo para ter o sujeito simples. Então eu, sem saber quem exerceu a ação de me convidar para o seu aniversário virtual, eu vou de palavra em palavra. Foi o termo meu que exerceu a ação de me convidar para o seu aniversário virtual? Não. Foi o termo amigo que exerceu a ação de me convidar para o seu aniversário virtual? Sim. Então, é a palavra amigo que será o núcleo desse sujeito, meu amigo. Um núcleo, sujeito simples. Repare que o sujeito pode não estar no início da frase e também o seu núcleo. Veja, eu coloquei dois exemplos. O número 3, eu retirei esse verso do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Primeiro passo que você tem que fazer é localizar o verbo, encontrar o verbo. A forma verbal aqui é ouviram. Professor, como eu sei que a palavra ouviram é o verbo e não as outras? Porque ouviram faz parte do verbo ouvir e está no passado, então como verbo é a única palavra da língua que pode ser conjugada no presente, no passado ou no futuro. Então, representa a palavra ouviram, o nosso verbo. Então, coloquei com dois traços embaixo do ouviram. Segundo passo, fazer uma pergunta a esse verbo. Quem ouviu? Quem ouviu? Então, a resposta é as margens plácidas do Ipiranga. Aqui eu tenho o início do sujeito, que vai estar com um traço só, as margens plácidas do Ipiranga. A continuação desse sujeito está aqui. Então, as margens plácidas ouviram. Bom, aqui eu tenho três palavras sublinhadas nesse sujeito.
e eu tenho que ter um núcleo. Foi o termo as que exerceu a ação verbal de ouvir? Não. Foi a palavra, o termo plácidas, que fez a ação de ouvir, que praticou? Não. Foi a palavra margens. Então, a palavra margens é o núcleo. Ok? Repara que o sujeito não está no início da frase, conforme eu quis provar para você. Sujeito simples. Frase de número 4. Na semana passada, Maria estudou história. Eu sei que estudou, e você também precisa saber que a palavra estudou é o verbo, está no passado, é a forma verbal do verbo estudar. E segundo passo, fazer uma pergunta a esse verbo. Com que finalidade eu faço essa pergunta, professor? Com que objetivo? Com o objetivo de encontrar o sujeito dessa oração. Então, quem estudou história na semana passada? Resposta: Maria. Então, Maria é o sujeito. Aqui eu tenho uma palavra só, então não tenho muita dificuldade para entender que a palavra Maria é o nosso núcleo do sujeito, portanto, sujeito simples. Ok? E aqui eu passei uma lista de 10 frases para você circular o núcleo do sujeito simples nos períodos a seguir. Então eu já garanto para você que você só vai encontrar sujeito simples da letra A até a letra J. Na próxima aula será o sujeito composto. Vou fazer como exemplo para você a letra A. Diz o seguinte: a perna de Jupira se recuperou. Aqui eu tenho o verbo. É importante, como primeiro passo, você localizar o verbo. Está no passado, né? Do verbo recuperar, perdão. Segundo passo é você fazer uma pergunta a esse verbo para encontrar o sujeito. O que se recuperou? A resposta: a perna de Jupira. Aqui eu tenho o sujeito. Só que esse sujeito é composto por 1, 2, 3, 4 palavras, 4 termos. E dentre esses 4 termos eu tenho que achar um termo que seja o núcleo desse sujeito simples. Eu já adiantei que todas essas frases terão sujeito simples. Então, foi o termo a que se recuperou? Não. Foi o termo de que se recuperou? Não. Foi Jupira ou de Jupira que se recuperou? Não, especificamente não foi a Jupira, foi algo mais específico. Foi a palavra perna. Foi a perna de Jupira que se recuperou. Portanto, só um núcleo aqui. Sujeito simples. Então você circula o sujeito, o núcleo do sujeito. Vou tentar fazer aqui para você ver como você vai ter que fazer em casa. Ok? Só que aqui eu teria que formatar isso para ficar, olha, acredito que seja aqui, isso. Assim, ok? É a única coisa que eu quero que você termine de fazer. Circulou o núcleo do sujeito, acabou, passa para o exercício de baixo. Lembrando, primeiro passo, localizar o verbo, a forma verbal. Segundo passo, fazer uma pergunta a essa forma verbal, a fim de que você possa encontrar o sujeito. E terceiro passo, você identificar qual dessas palavras, qual desses termos executou a ação prevista ali dentro daquela forma verbal. Eu coloquei asterisco aqui na letra G e na letra J, porque eu achei que talvez, ou pela extensão, ou por algum outro motivo de o sujeito ficar no final da frase, talvez possa ser um pouco mais difícil para algumas pessoas. Dúvidas, deixem lá nos comentários, aqui embaixo do vídeo, ou envie e-mail, faça contato, e na próxima aula eu vou falar com vocês a respeito do sujeito composto.
Cuidem-se e até breve.